sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14. É onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite, amém? Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14. Abra a sua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos aqui presencialmente vão abrindo a Bíblia, eu quero dar as boas-vindas a você aí na sua casa, que mais uma vez está nos acompanhando, mais um domingo, recebendo a palavra de Deus, direto do púlpito da restauração. A graça e a paz do Senhor Jesus abençoe, inundem, transbordem na tua casa, na tua vida, na tua família, em todos os aspectos, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus nessa noite edifique, exorte, console você, tanto quanto tem feito conosco aqui. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo pelo nosso canal no Facebook, pela nossa página no Facebook, nosso perfil Tempos de Restauração. É importante você curtir. Então dá o joinha aí, você compartilhar essa live e você também está fazendo ali os seus comentários, tá bom? Dê um olá para nós ali, fale quem você é, de onde você nos assiste e recomende também enquanto nós estamos ministrando para outras pessoas. Posteriormente, essa live será devidamente editada, essa mensagem, essa ministração, e fará parte do nosso acervo lá no YouTube. No YouTube nós temos o canal A Verdade em Destaque. E lá nós temos dezenas e dezenas de ministrações teológicas, devocionais, entrevistas, enfim, várias ministrações, para abençoar e edificar gratuitamente a sua vida. Então também lembre-se de colaborar com o nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Recomende o nosso canal, inscreva-se lá no YouTube se ainda não é inscrito e nos ajude aí a alcançarmos os 1000 inscritos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, Mateus 22, acharam aí, irmãos? Amém. Verso 1 ao 14 diz assim: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém. Hoje nós vamos continuar, irmãos, a ministração que a gente deu o título Convite à Vivência Cristã. Amém? Vamos repetir após mim? Repita após mim bem alto. Convite
a vivência cristã. Amém? Nós começamos a aprender a mensagem a respeito desse assunto no domingo passado, onde tivemos a primeira parte desta ministração. E aqui é a parábola das bodas e o grande banquete. E essa parábola, ela traz um convite. Essa parábola nos mostra que o Senhor está realizando uma grande festa. E o convite do Senhor a mim, a vocês que estão aqui, a você que nos assiste é: vocês vêm? Nós iremos? Eu vou, você vai? O Senhor está realizando uma grande festa. Vocês vêm? Então, nós acabamos de ler aqui. É o convite feito por um rei para a festa de casamento do seu filho. E o significado dessa parábola está relacionado, no primeiro momento, ao convite que o Senhor Deus faz à nação eleita de Israel. E num segundo momento, esse convite também é estendido, pastor Adoni, a todas as nações do mundo para a comunhão eterna com o Senhor, através do seu Filho, que é Jesus Cristo. Aleluia! E muitos servos são enviados, convidando a todos para se voltarem a Deus, para estarem em comunhão plena e contínua com o Senhor. Aleluia! Então, quando nós falamos aqui de aceitar o convite para a festa do Senhor, para o banquete do Senhor, para a mesa do Senhor, nós estamos falando simplesmente, irmão Joseli, de reconhecer ao Senhor como o único Deus verdadeiro, em fé e em submissão total a Ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O contexto aqui dessa parábola é quando alguns sacerdotes e líderes religiosos questionam o Senhor Jesus a respeito da sua autoridade. Se você retroagir, você voltar um capítulo antes, ali no 21, você vai ver no verso 23 que Jesus entra no templo, Nós estamos naquela semana onde aconteceu a sua entrada triunfal em Jerusalém, é a semana derradeira ali, onde ele vai também ter a sua última ceia, e no final daquela semana ele vai estar então sendo crucificado. Então Jesus ele entra no templo, e ele já está ensinando ali, quando os sacerdotes e anciãos do povo se aproximam e perguntam para ele com que autoridade ele fazia aquelas coisas, com que autoridade ele trazia aqueles ensinos. Está lá em Mateus 21, verso 23. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos. Por quê? Porque, apesar da pergunta não era, aqueles líderes já haviam decidido matar Jesus, e eles estão ali questionando a sua autoridade, tentando de alguma maneira fazê-lo blasfemar diante do povo, para terem então um motivo legal para o matá-lo. E aí Jesus começa a ensinar aqui, irmãos, 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, que está em Mateus 21, do 28 ao 32. A parábola dos lavradores maus, que ainda está no capítulo 21, do 33 ao 46. E a parábola que nós estamos focados aqui em concluir a exposição dela nesta noite, que é a parábola das bodas, que nós lemos no capítulo 22, versos 1 ao 14. E através dessas histórias, amém? O que é uma parábola? Olha aqui para mim. A parábola é uma história contada a fim de ensinar uma verdade espiritual. Então, através dessas histórias, Jesus está chamando a atenção ali para que aqueles que o rejeitam experimentarão condenação. Aqueles que o rejeitam como Messias não fazem a vontade do Rei, não fazem a vontade de Deus e vão experimentar condenação. Amém? Aleluia! É interessante. Irmão Paulo, Jesus usou de parábolas. Na verdade, a maior parte
os ensinos é através de parábolas, né? Nos evangelhos ali, nós temos aproximadamente 40 parábolas de Jesus. Inclusive tem um curso que eu leciono, né, para as pessoas interessadas e para os alunos também da minha escola teológica, que chama-se A Cultura do Reino à Luz das Parábolas de Jesus. E nesse curso aí, a gente analisa, né, essas 40 parábolas de Jesus nos evangelhos a fundo. E nós dividimos aí essas 40 parábolas em 6 blocos temáticos. Né? Inclusive, daqui a algum tempo eu estou para reabrir novamente, irmãos, oportunidade para quem quiser fazer esse curso comigo. Você que me assiste aí também, né? Em breve nós vamos estar reabrindo o curso A Cultura do Reino à Luz das Parábolas de Jesus. Mas eu não quero falar do curso nessa noite, eu quero focar aqui no entendimento de que Jesus várias vezes usa de parábolas para ensinar, para falar a respeito do reino de Deus. E aqui na parábola das bodas, nós temos um convite para essa festa de casamento, né? E a comparação da festa de um rei para homenagear o seu filho, né? Nós temos ali o convite e a rejeição dos convidados. E nós temos aí novos convidados que vão ser chamados, e esses sim vão honrar o convite do rei. O que isso representa diretamente? Representa que Jesus estava ensinando aqui aos seus ouvintes o seguinte: Deus tem um convite importante, né? Quem supostamente é nobre não demonstrou nobreza, porque não aceitou o convite de Deus, ou o convite do rei, para a comunhão, né? Para o banquete, para as bodas do seu filho, né? Então, o rei estenderá esse convite a toda e qualquer pessoa. E todas essas pessoas, ao aceitarem o convite para o banquete, para a mesa de Deus, para a mesa do rei, experimentarão da nobreza do reino. Amém? Receberão uma nova veste, uma veste de festa, uma veste nupcial, uma veste solene, uma veste de honra. Aleluia! Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia! Eu falei bastante na semana passada aqui do conceito de nobreza, né? Se você é um verdadeiro ou um falso nobre, né? Falei bastante semana passada aqui do conceito de dignidade espiritual. Veja que é muito significativo esse versículo, né? Quando eles falam ali, Mateus 22, verso 8, então disse a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos, né? A dignidade espiritual de alguém, né? É ele e ela atender positivamente, né? Aos chamados de Deus, aos convites de Deus. Aleluia, aleluia. A nobreza nisso. E nessa noite eu quero focar um pouco também no povo de Israel. Por que o povo de Israel, pastor? Porque esta parábola, irmãos e irmãs, demonstra a rebeldia do povo de Israel em relação ao seu Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Quantos estão me entendendo? Quantos estão comigo nesta noite? Você que está aí na sua casa, está comigo nessa noite? Acompanhe na sua Bíblia. Então essa parábola, preste atenção, demonstra a rebeldia do povo de Israel em relação ao Senhor. E a referência dos emissários enviados para chamar os convidados à festa aponta para quem? Para os inúmeros profetas que Deus enviou aos filhos de Israel. Mateus 22, verso 4, olha aí na sua Bíblia, diz assim a Escritura: enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa.
Quem são esses servos aqui enviados pelo rei? É uma referência aos profetas enviados pelo Senhor aos filhos de Israel. Agora, observe ali que para alguns convidados, os bens materiais, os negócios, eram mais importantes do que a festa do rei. Olha ali na sua Bíblia, Mateus 22, aleluia, verso 5, diz assim: mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Amém? Amém? Para alguns convidados, a irmã Sueli, os bens materiais eram mais importantes do que o convite do rei. E isso está enquadrado, irmãos, com aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês neste culto antes da transmissão. Amém? Da festa. Se realmente Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas, nós priorizamos o convite do rei. Se o seu trabalho, todo mundo aqui tem que trabalhar. Você que está em casa me assistindo tem que trabalhar. Mas se o nosso trabalho é mais importante do que o convite de Deus em Cristo Jesus para adorarmos ao Senhor, então você não é digno. Todo mundo aqui tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta, tem que criar filho, tem que cuidar de casa, sim ou não? Sim ou não? Você que me assiste também, não é verdade? Mas essas coisas têm que estar todas em segundo lugar. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tudo certo. Mas em segundo lugar, porque o mais importante é o convite do rei. Por quê? Porque o teu trabalho vai passar. Por quê? Porque a sua casa, o seu carro, o seu cônjuge, o seu familiar, tudo e todos vão passar. E um dia você estará diante do rei, apenas ele e você. E mais nada. Que dia será esse? O dia em que nós vamos ser avaliados na presença do Senhor pelos méritos de Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ter uma perspectiva eterna. Aleluia. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e crer que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que impede a maioria, irmã Sueli, de muitos crentes na nossa geração de ter uma vida espiritual forte com Deus? São as coisas deste mundo. Aleluia. Ah, mas eu não tenho tempo. Olha, irmãos, quando a gente quer, a gente arranja tempo. Sim ou não? Sim ou não? Quando eu namorava com a pastora, ela morava mais de 1.000 quilômetros de distância, e eu trabalhava que nem um louco de segunda a sexta-feira. Mas eu colocava no meu coração que eu iria ver ela naquele final de semana. Ah, eu arrumava tempo. E muitas vezes, perdi a conta, né, pastora, de quantas vezes eu empreendi uma viagem de mais de 12 horas de ônibus para, de repente, passar menos de 24 horas ao lado dela. Mas eu queria, então eu arrumei tempo. Irmãos, tem um monte de gente que diz que quer Deus na sua vida, mas não quer Deus coisa nenhuma, que não arruma tempo para Ele. Essa é a verdade. Você que está em casa me ouvindo, essa é a verdade. Tem um monte de gente que diz que tem fome de Deus, sede de Deus, isso e aquilo, essas coisas religiosas que as pessoas dizem por aí. Por que eu estou dizendo essas coisas religiosas que as pessoas dizem por aí? Porque, infelizmente, boa parte das vezes é da boca para fora. Porque, de repente, se uma pessoa que fica dizendo por aí que tem fome de Deus, você fizer um desafio para ela vir orar na igreja
durante 15 dias, 6 horas da manhã, todos os dias, você vai ver que ela não tem tanta fome de Deus como dizia. Porque aí começam as desculpas, começam os atrapalhos, começam os empecilhos, começa não sei o quê, começa não sei o quê, começa não sei o quê, começa não sei o quê. Então não tem fome e sede de Deus coisa nenhuma. Então olha aqui, é o que a Bíblia está nos dizendo, não sou eu quem está dizendo, amém? É a Escritura quem está dizendo. Bens materiais, negócios, não pode ser mais importante do que a festa do rei. Veja que alguns deles desprezaram de tal forma que não só recusaram o convite, irmã Joseli, mas ainda bateram e mataram os servos que foram lá levar o convite. Olha ali, ó, Mateus 22, verso 6. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Não adianta ficar bravo com o mensageiro. Tenha que se alinhar ao parâmetro do rei. Às vezes a gente prega um tipo de mensagem dessa, tem gente que sai bravo com a gente do culto. Às vezes a gente prega um tipo de mensagem dessa, tem gente assistindo em casa, e não vou mais assistir essa transmissão, né? Eu não vou mais prestigiar aquele canal lá no YouTube, porque já se viu falar um negócio desse, né? Que o meu Deus tem que ser mais importante que o meu emprego. Que o meu Deus tem que ser mais importante que o meu cônjuge. Que o meu Deus tem que ser mais importante que o meu filho, que a minha filha. Que o meu Deus tem que ser mais importante que o meu estudo. Onde é que já se viu falar um negócio desse? Sabe o que é isso, irmão? Quem faz esse tipo de comentário está aqui, ó, Mateus 22, 6. É aquele tipo de gente que, além de rejeitar o convite do rei, ainda quer bater no servo. Mas eu não estou falando nada para vocês e nem para você que me assiste nessa noite que não esteja na Bíblia. E não fui eu quem escrevi a Bíblia, né? Brigue com quem escreveu, não com quem está transmitindo a mensagem. Aleluia. Até mesmo porque eu estou enquadrado nessa mensagem tanto quanto qualquer um de vocês. Amém? A mensagem não é só para os irmãos que estão aqui ou os que me assistem. A mensagem também é para mim. Aleluia. Aleluia. Ah, mas o senhor trabalha na igreja. Pois é, meu irmão. A partir do momento que o meu ministério se tornar mais importante do que o meu Deus, eu também estou reprovado. Não pense não. A partir do momento que um prédio, um templo, um negócio desse se tornar mais importante, um fim em si mesmo, a minha denominação, um fim em si mesmo, do que o meu Deus, eu também estou reprovado. Nós temos que entender, irmãos, que casa, carro, bens, ministério, tudo isso são meios que estão à nossa frente e à nossa disposição conforme o nosso esforço e a nossa fidelidade para nós servirmos a Deus. Se o seu trabalho não glorifica a Deus, ele não serve. Se a sua casa não glorifica a Deus, ela não serve. Se o seu carro não glorifica a Deus, ele não serve. Se o meu ministério, essa igreja local, templos de restauração, não glorifica a Deus, ela não serve. Vai ler lá as mensagens do Senhor Jesus ressurreto, as 7 igrejas no Apocalipse, e você vai ver isso. Que teve igreja lá que foi rejeitada. Então, irmãos, a desonra e o descaso daqueles de quem se esperava a nobreza. Amém? Irmãos, não basta apenas Deus nos declarar nobre, irmão Paulo, nós temos que expressar essa nobreza. E ser nobre de verdade é aceitar o convite do Senhor. Ser nobre de verdade é quando o Senhor te chama para a oração na madrugada e você vai, levanta e atende aquela oração. Amém? Amém? Ser nobre é quando o Senhor te chama para o culto e você atende ao convite. Ser nobre é quando Deus te chama para visitar um irmão. Deus te chama para levar uma cesta básica para alguém, para socorrer alguém, e você atende o convite. Amém? Ser nobre é quando Deus te exorta na palavra e você aceita o convite. Aleluia. Aceita a exortação, aceita a palavra. Ou Deus te manda levar uma palavra para alguém. Aleluia. Nisso há nobreza, irmãos. Então veja que o rei esperava a nobreza daquele pessoal, mas o que ele teve? Desonra e descaso. E alguns dos seus mensageiros foram assassinados. E o que aconteceu?
A ira do rei despertou, e a Bíblia diz que ele enviou os seus exércitos para destruir e incendiar a cidade daqueles assassinos. Mateus 22, verso 7. O rei ficou furioso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Veja se não é o que aconteceu lá quando houve destruição de Jerusalém, algumas décadas depois que Jesus contou essa parábola, onde os pagãos, os romanos, invadiram a cidade, queimaram a cidade, destruíram a cidade. E interessante que foram os pagãos que fez isso. Mas aqui na parábola está dizendo: o rei enviou as suas tropas. Isso significa que naquele momento, aqueles pagãos, aqueles ímpios, aqueles malignos, estavam sendo instrumentos na mão do rei, para corrigir um povo do qual se esperava nobreza, o povo de Israel, mas não procedeu com nobreza, rejeitou o convite e matou os servos enviados, os profetas, e por fim, o próprio filho, que foi o Senhor Jesus. Nós não podemos proceder da mesma maneira, irmãos. Nós somos Israel espiritual, não podemos proceder da mesma maneira, amém? Aleluia! Atitude de desonra não tem explicação, não tem justificativa. Tem gente que muitas vezes, pastora, comete uma desonra e aí ele quer explicar. Você já viu gente assim, Cristina? Comete uma desonra e aí ela quer justificar, ele quer... Irmão, desonra não tem explicação, não tem justificativa. Ou você honra e pronto, ou você desonra e pronto. É simples assim. Agora, não tem explicação, mas tem consequência. Vou repetir. Desonra não tem explicação, mas tem consequência. Desonra não tem justificativa, mas tem consequência. Então pense 1000 vezes antes de você desonrar alguém. Pense 1000 vezes antes de você desonrar alguém, principalmente se for uma autoridade. E pense mais ainda se você desonrar alguém, especialmente se for algum nível de desonra com relação a Deus. Cuidado com isso, irmãos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tem gente que muitas vezes, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo não sei o quê. E muitas vezes o diabo não tem nada a ver com isso. É simplesmente, irmã Sueli, colheita daquilo de desonra, daquilo de ruim que ele plantou, que ela plantou, com aquele pensamento maligno, irmão Paulo, assim, isso daí não vai dar nada. Irmãos, cuidado com esse negócio do não vai dar nada, porque a Bíblia é a Bíblia e ela se cumpre. Pode ser que ela não se cumpra numa geração, pode ser que ela não se cumpra num período da vida de alguém, mas ela se cumpre. Então, desonra não tem explicação, não tem justificativa, mas tem consequência. E qual é a consequência aqui? Que foi para eles a morte e a destruição. O rei enviou as tropas e destruiu a cidade. Tem algumas cidades por aí, irmãos, que passam destruição. Algumas igrejas até por aí que passam destruição. Por quê? Por causa da desonra. Alguns crentes por aí que experimentam níveis de destruição por causa da desonra ao Senhor. Da desonra aos outros irmãos. Quando você desonra um outro irmão, você está desonrando a Deus, sabia disso? Porque ele é corpo de Cristo, assim como você. Da desonra à igreja, da desonra ao ministério, da desonra às escrituras. Deus não quer que a gente seja homens e mulheres de desonra, mas homens e mulheres de nobreza. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Amém, aleluia. Então, irmãos, já indo para o fim aqui. Qual é a mensagem aqui? Olha para mim. Cuidado com as atitudes de desonra para com o rei. Amém? Cuidado com as atitudes de desonra. Cuidado com as atitudes de desonra para os seus servos. Não pense que se eu desonrar o irmão Paulo, que é tão servo de Deus quanto eu, não haverá consequência, porque haverá. Se eu desonrar o irmão Hélio, que é tão servo de Deus quanto eu, não haverá consequência, porque haverá. Amém? E depois Deus mandou, depois o rei
mandou chamar todas as pessoas que fossem encontradas nas ruas, nas esquinas, para participar da festa. E os servos reuniram, o que diz a Bíblia? Muitas pessoas, e no meio daquele pessoal todo, irmã Sueli, tinha gente boa, tinha gente ruim, e todo mundo foi para o palácio do rei. Mateus 22, 10, ó. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas o que a Bíblia diz? Você que me assiste em casa, que quantos? Não estava com os trajes apropriados para uma festa de casamento. O rei foi injusto. Não, o costume da época, quando alguém não tinha trajes apropriados, o rei fornecia os trajes. Você acha que gente que estava na rua, que estava nas esquinas, tinha trajes apropriados, veio muito bonito, muito cheiroso para o palácio? Não. Eles foram preparados às custas do rei para participar do banquete. Então, o convite de Deus não tem desculpa de rejeitar, dizendo assim, não tenho condições. Porque Deus, além de fazer o convite, é o que dá condições. Amém? Vou repetir. Deus não só faz o convite, mas Ele também me dá condições. Deus não só te faz o convite, mas Ele também te dá condições. Aleluia. Tem gente que reclama, não tenho condições para um monte de coisa da vida. Talvez se você aceitasse mais os convites de Deus, você teria condições. Tem gente que não tem condições para muita coisa na vida, porque vive virando as costas aos convites do rei. Não abre mão. Não abre mão. Está percebendo? Amém? Os irmãos estão entendendo? Não adianta a gente orar para Deus nos prosperar, irmão Paulo, se a gente não abre mão em nada dos convites de Deus. Aí você começa a entender por que tem gente até que é dizimista, que é ofertante, mas eu já vi gente assim. Você já viu gente assim? Que contribui financeiramente, mas não prospera? E aí o cara entra em parafuso, né? Mas porque lá na Bíblia, lá em Malaquias, Deus não está cumprindo a palavra. Mas não é só a questão de dar, envolve toda uma cultura de fidelidade, de nobreza, de lealdade. Aleluia. E o dar está envolvido com tudo isso. Que não adianta, irmã Sueli, eu ficar dando e não atender o convite do rei. Está disponível. Eu preciso estar disponível. Amém? Disponível, essa é a palavra. É isso mesmo, pastor. E esse cara, primeiro ele foi questionado, né? E acho engraçado o jeito que o rei fala com ele, né? Amigo, ei, você aí. Tem gente que pensa que Deus não vai notar ele. Né? Não. Né? Eu simplesmente desapareço da igreja e tal. O pastor não vai perceber. Os irmãos não vão nem notar, né, irmão? Mas Deus não. Não pense que Deus não nota, não. Deus nota. Né? E ele foi notado. Ei, amigo, você aí. Cadê sua veste nupcial? Cadê seu traje adequado? Cadê sua roupa de nobre? E o que diz a Bíblia? Ele ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Porque não tinha o que responder. Né? Por que ele ficou mudo? Porque o rei já tinha dado a roupa, já tinha dado o banho, já tinha dado tudo que eles precisavam para participar da festa, como reis, como rainhas, como nobres. Mas eles disseram, né? E eles foram, mas aquele homem quis fugir do pavilhão. E aí o que a Bíblia diz? Que o rei chama os seus servos, né? Ele é identificado, ele é questionado, né? O rei pergunta como que ele entrou ali e ele não diz nada. E ele é jogado para fora. De fato, muitos foram convidados para o banquete do rei, irmãos. Mas deveriam estar presentes da forma adequada, honrando o rei naquela ocasião especial, né?
o rei não pode ser acusado de injustiça. Eu já falei isso. Por quê? Porque ele dava roupa para quem não tinha. Né? Então, aquele homem com aparência inapropriada, ele não foi escolhido para estar ali, apesar dele ter aceito inicialmente o convite. Veja que a questão da roupa, ou de como está vestido, indica algo na Bíblia, tá, irmão? Eu não estou dizendo assim que é exigido determinado tipo de roupa para fazer parte da igreja, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando espirituais. Entenda como homem e uma mulher espiritual essa parábola, porque esse é o verdadeiro sentido. A questão da roupa, a questão de como está vestido, indica algo na Bíblia. A roupa na Bíblia, você que me assiste, é mais do que uma cobertura para o corpo. Muitas vezes a referência às roupas, às vestes, se refere a questões espirituais, se refere a questões morais. Então, estar devidamente vestido significa estar espiritualmente adequado. Estar devidamente vestido para participar do banquete do grande rei significa estar moralmente adequado. Amém? 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 Aleluia! Então, a mensagem é clara. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, são os que aceitam o convite, vindo como estão, mas não permanecendo do modo como vieram. Vindo como estão, mas não permanecendo do modo como vieram. E esses serão adequadamente capacitados ao ambiente do reino, ao ambiente do banquete. E Jesus vai finalizar dizendo exatamente isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Quem foram os chamados? Aqueles supostos nobres. Quem foram os poucos escolhidos? Aqueles justamente que eram os improváveis de participar de um banquete real, que tiveram que ser catados na rua. E aquele que estava sem a veste adequada, né, também não foi um escolhido. Então o convite é geral, o convite abrange a muitos, inclusive uma grande lista dos que rejeitaram, mas somente são escolhidos os que aceitam o convite e o fazem de forma a agradar o rei, honrando o filho. Como se agrada o rei? Você que me assiste em casa, os irmãos que estão aqui. Como que se agrada o rei? Não é na festa de casamento do filho que ia se casar? Sim ou não? Como se agrada o rei? Honrando o filho. Como se agrada o rei? Honrando o filho. Aqueles que participaram do banquete, que é do filho do rei. O rei honrando o filho. Quem é o filho de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Como se agrada a Deus? Honrando Jesus. E essa é a marca característica dos eleitos de Deus. Haja o que houver, seja como for, seja onde for, seja quando for, o compromisso deles está em honrarem a Deus. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar. Diga assim comigo: honrarem a Deus. Mais uma vez: honrarem a Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração com a pastora Doni, em nome de Jesus nessa noite. E eu quero, antes da pastora orar, agradecer a você que assistiu essa mensagem, que assistiu essa ministração, em nome de Jesus, tá bom? Que você possa compartilhar com muitas pessoas, para que haja bênção e edificação em muitos lares, em muitas vidas, assim como houve na tua vida. No próximo domingo, novamente, nós vamos estar aqui, direto do púlpito da restauração, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Amém?